voltar aqui para a reunião da Conitec, para a pauta de agora da tarde. Pela manhã, eu esqueci de comentar, então vou fazer o registro agora, sobre a declaração de conflito de interesses, sobre os itens da pauta de hoje. Então, foram os itens da vacina hexavalente a celular, o selumetinib, agora os itens que passaram da tarde, micofenolato de mofetila e o rituximab. Todos os membros que estão aqui presentes declararam não possuir conflito de interesse com os temas de hoje, da pauta de hoje. Então, dando sequência, eu vou chamar aqui a apreciação inicial da pauta do micofenolato de mofetila e o micofenolato de sódio para o tratamento da síndrome nefrótica em crianças e adolescentes. Na sequência, nós temos também a apreciação inicial do rituximab para o tratamento da síndrome nefrótica em crianças e adolescentes. Então, o Nath que vai apresentar, o Nath da Unicamp, com o Cássio Ferrari, e aí acho até que a gente pode fazer depois a apresentação em conjunto. Então, Cássio, você vê como é que é a melhor forma de conduzir. Depois a gente pode fazer a deliberação aí em conjunto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Cássio, sou médico nefrologista pediátrico da Unicamp. Dani, você pode começar a passar, por favor? Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, assim, tá aí. Para mim, ela não está aparecendo, tá, Luciene? Então, se tiver algum problema, por favor, me avise. Tá bom. Obrigada. A gente vai começar com o Cássio e daí, na sequência, seremos eu e a Mayra. Ok, tá? Pode seguir. Tá, eu não consigo passar para o próximo. Passou. Bom, essa então é uma demanda, né, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A tecnologia que a gente vai apreciar hoje é a do micofenolato de mofetila e micofenolato de sódio para crianças com síndrome nefrótica que não responderam aos tratamentos anteriores. Falando um pouquinho da síndrome nefrótica, o que acontece com a criança? Por algum motivo, ela tem uma alteração da permeabilidade da membrana basal glomerular. Esse motivo pode ser alguma alteração em linfócito T, linfócito B ou alguma alteração genética. Essa alteração vai fazer com que o paciente tenha proteinúria. Ele perde bastante, quase todos os tipos de proteína. A proteína que nós temos em maior quantidade no corpo é a albumina. Quando você começa a perder essa albumina pela urina, o fígado ele tenta compensar essa diminuição. Como consequência, ele acaba aumentando o colesterol do paciente, altera o metabolismo do lipídio. Só que essa alteração, essa compensação do fígado não é suficiente, então o paciente começa a apresentar edema por consequência de acúmulo de fluido no espaço intersticial, tá? Em pediatria, isso é bastante comum em crianças menores de 10 anos, tá? Na maioria dos casos é primário e tem uma maior prevalência em menino. Em alguns casos pode ser por alguma doença crônica, algum tipo de infecção também pode acontecer, mas é a minoria dos casos. Próximo. Tem uma incidência de 2,92 casos por 100 mil crianças e adolescentes, uma prevalência de 16 casos por 100 mil crianças. A gente não tem muitos dados no Brasil. A gente tem uma rede brasileira de síndrome nefrótica que fez um levantamento em 2017 e 2018, com 454 casos em 2 centros no estado de São Paulo. Na Unicamp, nós temos em acompanhamento hoje, no final de 2024, 167 casos com síndrome nefrótica. Próximo.
quais são os critérios clínicos e laboratoriais para dar o diagnóstico? Você precisa ter um edema, tá? Uma proteinúria considerada nefrótica, que pode ser medida ou pela urina de 24 horas, ou por uma relação proteína-creatinina na urina acima de 2, ou 3 cruzes de proteína na tira reagente de urina, né? Você tem que ter um nível de albumina menor que 3 e um colesterol total acima de 240 ou triglicérides acima de 200. Próximo. E aí, nós vamos ter a classificação desse paciente baseado no monitoramento terapêutico. Ele vai ter uma resposta como remissão completa quando ele para de perder proteína, quando a relação proteína-creatinina cai para menor que 0,2, ou menor que 100 miligramas por metro quadrado na urina de 24 horas, ou ainda ausência de proteinúria ou traços por 3 dias na avaliação da urina 1. Uma remissão parcial é aquele paciente que tem a relação proteína-creatinina entre 0,2 e 2, com albumina sérica maior que 3. Tá? Uma recaída é quando recorre à proteinúria nefrótica, tá? 3 cruzes de proteína na urina 1 por 3 dias consecutivos. Com ou sem edema, aí já não passa a ser importante. A recaída frequente são 2 ou mais recaídas em 6 meses do início da doença, ou 3 ou mais em quaisquer 12 meses. A infrequente é menos de 2 recaídas. E a corticodependência é aquele paciente que recai durante o uso ou até 14 dias após o uso de altas doses de prednisona. 1,5 a 2 mg quilo dia. Próximo. Pode pôr. E aí, baseado nisso, nós vamos classificar a doença conforme a resposta que ele teve ao tratamento. O paciente que é córtico sensível é aquele que teve a remissão completa dentro de 4 semanas do início do tratamento com corticoide. O resistente é aquele que não teve a remissão completa, desde que você garanta que ele tenha aderência e não teve nenhuma intercorrência durante a corticoterapia. Tá? Se ele tiver principalmente em vigência de quadro infeccioso. Tá? A recaída frequente é 2 ou mais recaídas em 6 meses do início da doença, ou 3 ou mais em 12 meses. O paciente nefrótico com resistência secundária a corticoide é aquele que ele foi inicialmente sensível após no tratamento inicial, e em algum momento da história da doença dele, ele passa a se comportar como córtico resistente, ele passa a não responder à prednisona. Tá? Tem também o respondedor tardio, que é aquele que tem a remissão completa em 6 semanas, tá? Do início do tratamento, e tem o dependente, que é aquele que recai, tem 2 recaídas consecutivas com altas doses de corticoide, 1,5 a 2 mg quilo dia, ou dentro de 15 dias depois da descontinuação da terapia com altas doses, tá? O importante aqui é que são pacientes que usam altas doses. Se ele tem isso com baixas doses de manutenção, ele não é córtico-dependente, tá? Ele vai entrar como recidivante frequente. Próximo. Tá? Isso aqui é o tratamento padronizado para síndrome nefrótica. Você vai começar com a prednisona, 4 semanas, 2 mg quilo dia, tá? Se o paciente teve uma resposta parcial e você acha que ele pode ser um respondedor tardio, você faz mais 2 semanas de 2 mg quilo dia. Aí, se ele não teve resposta, ele é córtico resistente. Você vai pensar no uso do inibidor de calcineurina. Se ele teve uma resposta completa, você vai usar a prednisona em dias alternados, mais 4 ou 6 semanas, o tempo que você demorou para conseguir a remissão, 2 mg quilo, dias alternados. Tá?
Se ele se comportar como tiver uma recaída infrequente, você dá corticoide na recaída. Se ele for um recidivante frequente ou dependente, você vai pensar numa segunda droga. A ideia dessa segunda droga é ser uma poupadora de corticoide. Você vai usar menos prednisona para esse paciente. A grande maioria dos pacientes, eles se comportam como córticos sensíveis, ou recidivantes frequentes, ou córtico-dependentes. E a segunda droga que hoje nós temos aqui à disposição seria o inibidor de calcineurina, a ciclofosfamida, né? Também pode ser usado o levamisol, mas aqui no Brasil não. E a gente veio para conversar a respeito do micofenolato e do rituximab. Próximo. Bom, então eu vou continuar aqui falando um pouquinho das evidências científicas e econômicas, né? Tanto o micofenolato de mofetila quanto o micofenolato sódico ou de sódio, eles são citados pelas diretrizes atuais, mas não tem uma recomendação clara sobre o uso, e a gente também está discutindo aqui uma possível incorporação. Além disso, o micofenolato ele não tem uma indicação aprovada junto à Anvisa para uso em crianças e adolescentes que tenham síndrome nefrótica. No Brasil, então, a gente tem essas duas apresentações em diversas aí, marcas comerciais. O micofenolato de mofetila, a dose é de 1.200 miligramas por metro quadrado por dia, divididos em 2 doses diárias, porém, como a gente não é um uso ainda off-label, né, essa dose, ela está preconizada principalmente aí nos ensaios clínicos que foram avaliados. E o micofenolato de sódio, que acaba sendo uma realidade de utilização no Brasil e junto às crianças, a apresentação é em comprimidos revestidos de 180 e 360 miligramas, e a gente tem esse medicamento para as crianças que passam por transplante hepático. Então, essa dose ela é a que está recomendada no PCDT do transplante. Tá? Como nós não encontramos estudos envolvendo o micofenolato de sódio, toda a nossa apresentação ela vai se referir principalmente ao micofenolato de mofetila, tá? Porque nós não encontramos nenhum estudo com a apresentação do micofenolato de sódio. Então, o custo diário proposto para uma criança em torno de 9 anos seria de R$ 3,90, com um custo semestral do tratamento em torno de R$ 713, sendo que o preço praticado em compras públicas por comprimido é de R$ 1,30. Então, a nossa pergunta de pesquisa seria a avaliação do ácido micofenólico, né, associado ao corticoide, se ele é mais eficaz e seguro do que a ciclosporina, o tacrolimo e a ciclofosfamida, com ou sem corticoide, no tratamento de crianças e adolescentes com síndrome nefrótica que falharam aos tratamentos anteriores. Aqui eu acho que é bem importante a gente colocar a informação que as diretrizes atuais, inclusive depois da apresentação desse relatório, a gente teve uma atualização da principal diretriz para tratamento da síndrome nefrótica, e hoje a gente tem nessa diretriz, publicada agora em 2025, uma recomendação mais clara de que o segundo medicamento ou a segunda linha de tratamento seja a ciclofosfamida, tá? Então, essa é uma informação que a gente vai considerar aí durante, que a gente já via na prática clínica, mas que agora o guideline está bem claro em relação a essa recomendação. Então, nós incluímos crianças e adolescentes com síndrome nefrótica, que foram classificados como córtico-dependentes ou com recaída frequente, e que não responderam aos tratamentos anteriores. Como intervenção, então, o ácido micofenólico e o corticoide, comparando com a ciclosporina ou tacrolimus ou ciclofosfamida, também associados ao corticoide. Os desfechos avaliados foram o número de recaídas em 2 tempos, 6 e 12 meses, o número de pacientes em recaídas, também em 6 e 12 meses, a taxa de resposta parcial, e como secundários foram os desfechos, dose cumulativa de corticoide, eventos adversos e eventos adversos graves. Então, nós tivemos aí
a busca pela evidência, nós encontramos estudos, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e estudos observacionais. Alguns desfechos foram descritos somente nos estudos observacionais, como é o caso do número de recaídas em 6 meses, que não teve diferença quando comparado com o uso do tacrolimus. É importante destacar também que o tacrolimus ele só foi relatado nos estudos observacionais, então nós não temos ensaios clínicos com tacrolimus, apenas com ciclosporina. O número de pacientes com recaída em 6 meses, tanto os ensaios clínicos quanto os estudos observacionais, não teve diferença quando a gente comparou com ciclosporina ou com tacrolimus. O número de recaída em 12 meses, nós tivemos um número maior de recaídas nas crianças que utilizaram micofenolato, e isso foi observado tanto na revisão sistemática, quanto em um dos estudos observacionais. O número de pacientes com recaídas em 12 meses também manteve o maior risco de recaída com o micofenolato, principalmente relatado na revisão sistemática. E esses desfechos que foram baseados tanto na revisão sistemática quanto no ensaio clínico, a qualidade da evidência para o número de pacientes com recaídas em 6 meses foi considerada muito baixa, em 12 meses foi considerada baixa, e o número de pacientes com recaída em 12 meses também foi considerada baixa. Principalmente, os motivos para rebaixar a certeza da evidência foram relacionados principalmente ao risco de viés e à imprecisão dos resultados. Em relação à taxa de resposta parcial, foi relatado apenas nos estudos observacionais, e a comparação foi do micofenolato com o tacrolimus, e não teve diferença. Em relação à dose cumulativa de corticoide, os 2 ensaios clínicos incluídos, eles tiveram resultados contraditórios, em que um demonstrou que não houve diferença, e o segundo, de Gellerman, demonstrou uma maior dose cumulativa com o micofenolato. Entretanto, essa dose cumulativa não foi considerada de relevância clínica, embora tenha tido essa diferença estatística. Os estudos observacionais não relataram diferenças em relação à dose cumulativa de corticoide. Em relação aos eventos adversos, a maioria dos estudos não encontrou diferenças entre o uso do micofenolato e a ciclosporina ou tacrolimus, exceto para os desfechos que são muito relacionados ao uso da ciclosporina, como é o caso da hipertricose e da hipertrofia gengival. Alguns estudos que a gente foi olhando, principalmente depois, acho que no rituximab isso aparece um pouquinho também, é que o tacrolimus ele é utilizado no caso do evento adverso com a ciclosporina, tá? A literatura relata que cerca de 30% dos pacientes vão desenvolver esses eventos adversos, porém, na corte que a gente acompanha aqui na Unicamp, a maioria em torno de 2% quando é a segunda linha de tratamento, e quando a gente avalia a terceira e quarta droga, essa porcentagem chega em torno de 12% de crianças usando tacrolimus. Em relação aos eventos adversos graves, não tivemos nenhuma diferença entre o uso do micofenolato, a ciclosporina ou o tacrolimus, e a evidência foi considerada baixa devido ao risco de viés e imprecisão. Bom, então nós tivemos 10 estudos incluídos aqui nessa síntese, sendo 2 revisões sistemáticas com meta-análise, uma revisão com meta-análise em rede, 2 ensaios clínicos e 5 estudos observacionais. Para a comparação do micofenolato com a ciclosporina, nenhum estudo descreveu a taxa de resposta parcial. Nós tivemos um maior risco e maior número de recaídas no grupo que utilizou o micofenolato, porém com um menor risco de eventos adversos, hipertricose e hipertrofia gengival. Para a maioria dos desfechos, a certeza da evidência foi considerada baixa, e a dose cumulativa de corticoide não foi a diferença não foi considerada clinicamente relevante.
Quando a gente comparou o micofenolato com o tacrolimus, os desfechos foram relatados apenas nos estudos observacionais, confirmando um maior número de recaídas para os pacientes que usam micofenolato e sem diferença para os outros desfechos. Quando comparamos com a ciclofosfamida, que é uma droga menos utilizada na prática clínica, nós tivemos apenas um estudo observacional e sem diferença entre os grupos. Bom, então foi conduzida uma análise de custo-utilidade, considerando como população-alvo as crianças e adolescentes com idade entre 9 e 18 anos, que tinham síndrome nefrótica córtico-dependente ou recaída frequente e que não responderam aos tratamentos anteriores. Então, como intervenção, comparamos o micofenolato com corticoide, com a ciclosporina mais corticoide. O horizonte temporal foi de 9 anos, aplicamos uma taxa de desconto de 5%, tanto para os custos quanto para os desfechos, e foram incluídos custos médicos diretos, como medicamentos, exames laboratoriais e internações. Aqui a gente considerou principalmente a internação por infecção respiratória, que é a causa mais frequente de internação entre as crianças com síndrome nefrótica. O modelo escolhido foi um modelo de Markov e a análise de sensibilidade foi realizada de forma determinística e probabilística. Então, no modelo de Markov, nós incluímos 3 estados de saúde, que seria a remissão, a recaída e o óbito, sendo que as crianças elegíveis para entrada nesse modelo seriam aquelas classificadas, então, como córtico-dependente ou recaída frequente. Na análise de custo-utilidade, então, nós tivemos uma efetividade bastante semelhante entre os dois medicamentos, com um custo menor do micofenolato, né? E daí uma efetividade incremental aí negativa de 0,016 de anos de vida ajustados pela qualidade, o que faz com que a gente interprete essa razão de custo-efetividade como uma economia de 524 mil para perda de um quali, né? Então, a gente precisaria aí pensar que um custo mais baixo com uma efetividade também um pouco menor. Então, quais foram as limitações? Para as crianças com síndrome nefrótica córtico-dependente e recaída frequente, a gente considerou a entrada no modelo a partir de 9 anos, né? Considerando que antes do uso do micofenolato, elas passariam pelo tratamento com a ciclosporina, então, a partir de 9 anos, que também é a média de idade dos ensaios clínicos. Apesar dos ensaios clínicos incluírem o micofenolato de mofetila, os especialistas ressaltaram que o micofenolato de sódio pode ser usado na prática clínica. Para todas as crianças em recaída, a gente manteve a ciclosporina e o corticoide até aí os 18 anos, e para aquelas crianças que entraram em remissão da doença, os medicamentos foram mantidos até a puberdade, que é o que é realizado na prática clínica. O guideline atual do KDIGO 2025, ele recomenda pelo menos 1 ano de tratamento com essas 2 drogas, ou o micofenolato ou a ciclosporina. Aqui na Unicamp, a equipe clínica costuma manter aí até a puberdade, então a gente considerou aí até o final da puberdade. E o uso de dados de utilidade foram originários de estudos internacionais. Uma ponderação importante que a gente precisa fazer é que, dependendo da faixa etária da criança, a gente utiliza um instrumento adaptado para aquela faixa etária, para aquele nível de desenvolvimento. Então, a gente tem o principal instrumento utilizado para avaliação de qualidade de vida, aqui nessa faixa etária foi do ponto de vista da criança mesmo, mas pode ser que em faixas etárias menores os pais respondam pelas crianças, né? Ou elas respondam a um outro instrumento adaptado para a sua faixa etária. Então, a gente tem essa limitação em relação à avaliação da qualidade de vida.
Uma importante limitação também é que a gente não tem dados de utilidade por estratégia de tratamento, mas a gente tem por estado de saúde. Então, ela se manteve aí por estado de saúde, independente da linha de tratamento que a criança está recebendo. Em relação ao impacto orçamentário, a população foi definida por demanda epidemiológica, então nós consideramos aí os pacientes de 9 a 17 anos. Em relação à prevalência e à incidência de síndrome nefrótica, considerando que 80% dos pacientes vão ter alguma recaída após o tratamento, e que 50% desses 80%, eles serão considerados córtico-dependente ou recaída frequente. E os que responderiam à segunda linha de tratamento, em torno de 50% também. Então, no primeiro ano, a gente teria em torno de 990 crianças, e depois, acrescentando a essa população, a incidência anual aí, em torno de 152 casos, tá? Considerando que aí a terapia com o micofenolato seria uma alternativa para cerca de 20% das crianças e dos adolescentes. Então, quando a gente considerou todos os custos, o impacto orçamentário ele foi negativo em todos os anos, e no cumulativo em torno de uma economia de 2.700.000. Se a gente considerar apenas os medicamentos, a economia em 5 anos é em torno de 3 milhões, e com o fator de correção de 2,8 apenas para aqueles custos previstos na SIGTAP, que são os exames laboratoriais, as internações, etc., a gente teria aí um impacto orçamentário de economia de 2,2 milhões. Nós consideramos, apesar da superfície corporal e do peso das crianças aí variarem ao longo dos anos, a gente considerou uma dose fixa, né? E no cenário atual, nós consideramos apenas a ciclosporina, por realmente ser a segunda linha mais recomendada. Entretanto, a gente sabe que outros medicamentos podem ser utilizados aí na prática clínica. Não encontramos nenhuma recomendação pelas agências internacionais, tanto a britânica quanto a canadense. E como considerações finais, então, a gente teve uma qualidade da evidência baixa ou muito baixa para todos os desfechos avaliados, um maior risco de recaída e número de recaídas e dose cumulativa nos pacientes tratados com micofenolato, um menor risco de eventos adversos, não tivemos diferença nos outros desfechos, e os estudos, as comparações que incluíram tacrolimus e ciclofosfamida foi encontrada apenas nos estudos observacionais. Em relação a evidências econômicas, o custo mensal estimado foi de R$ 117,00 e anual de R$ 1.427,00 por criança ou adolescente, uma economia estimada em torno de 524.000 por quali perdido, e um impacto orçamentário no primeiro ano de incorporação em torno de 419.000 e de 2 milhões em 5 anos. Muito obrigada. Luciene, podemos ir na sequência? Que eu estava botando o microfone. Sim, acho que a gente pode, na sequência, sim, já vai fazer a avaliação no rituximab. Depois a gente passa o MHT e o paciente. Obrigada. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguimos sim, só está muito baixinho o seu áudio. Bom, eu vou falar um pouco sobre o rituximab, também para a mesma condição. Também é uma demanda interna do Ministério da Saúde, vinculada à atualização do PCDT da síndrome nefrótica.
E, no caso, o rituximab, ele é um anticorpo monoclonal anti-CD20, que tem sido utilizado de forma crescente como imunossupressor, e ele foi citado no PCDT atual, mas sem uma recomendação específica em relação à dose ou tratamento. O preço proposto para a tecnologia ficou em torno de R$ 749 o frasco de 500 miligramas. E aqui uma ressalva. Hoje a gente tem disponibilidade de biosimilares de rituximab e a gente observou uma variação de preço bastante ampla em relação às compras públicas. Esse valor foi o valor mediano, mas na nossa análise de sensibilidade a gente considerou também o valor máximo. Mas essa é uma questão importante de ser colocada. A maioria das compras que a gente observou estava em menos de R$ 900, mas a gente teve compras públicas de R$ 2.000 o frasco também. Essa é uma questão relevante. A dose recomendada do rituximab para a pediatria é de 375 miligramas por metro quadrado. A frequência de administração a gente vai discutir um pouco em relação à síndrome nefrótica, ela não está bem definida, mas a gente vai discutir um pouco na parte de síntese de evidências. Então, a nossa pergunta de pesquisa é se o rituximab em monoterapia ou associado a corticoide ou a outros medicamentos seria mais eficaz e seguro que a ciclosporina, o tacrolima ou a ciclofosfamida no tratamento de crianças e adolescentes com síndrome nefrótica, córtico-dependentes e recaída frequentes que falharam aos tratamentos anteriores. Os desfechos avaliados foram os mesmos que a gente avaliou para o mecofenolato, então o número de recaída e o número de pacientes em recaída em 6 e 12 meses, a taxa de resposta parcial, a dose cumulativa de corticoide e os eventos adversos. Quando a gente avaliou o número de recaída em 6 meses, a gente encontrou 2 ensaios clínicos randomizados e um estudo observacional. A gente optou por colocar as comparações separadamente para dar uma visão em relação às evidências que a gente identificou. No estudo que comparou rituximab com corticoide versus tacrolimus e corticoide, não houve diferença em relação ao número de recaída em 6 meses. Já no estudo que avaliou a terapia tripla, então rituximab, inibidor de calcineurina e corticoide, comparado a inibidor de calcineurina e corticoide, houve um menor número de recaída em 6 meses entre os pacientes que utilizaram o rituximab e a certeza da evidência foi considerada moderada para os 2 ensaios clínicos. O estudo observacional não mostrou diferença para esse desfecho. Em relação ao número de pacientes com recaída em 6 meses, a gente tem tanto evidência de revisão sistemática, ensaio clínico e estudo observacional. A revisão sistemática mostrou um menor risco de recaída no grupo que recebeu o rituximab. Quando a gente avalia o rituximab associado a corticoide comparado a inibidor de calcineurina e corticoide, a meta-análise não mostrou diferença entre os grupos, a certeza da evidência foi considerada muito baixa. No entanto, para as outras comparações relacionadas à adição de rituximab, houve um menor risco de recaída entre os pacientes que utilizaram o rituximab. A gente agrupou os ensaios clínicos entre usar rituximab e não usar rituximab e houve um menor risco de recaída nesses pacientes. Os estudos observacionais não mostraram diferença. Em relação ao período de 12 meses, no número de recaídas, a gente tem um cenário parecido com o desfecho anterior. Então, na comparação de Ritux com corticoide versus inibidor de calcineurina e corticoide, novamente a gente não observou diferença significativa entre os grupos. E, novamente, para as demais comparações, houve um benefício do rituximab na redução do número de recaídas. E os estudos observacionais não mostraram diferença entre os grupos. A certeza da evidência aqui ficou entre moderada e muito baixa. Em relação ao número de pacientes com recaída também em 12 meses, a gente observa o mesmo padrão dos desfechos anteriores. A revisão sistemática de Larkins, que foi publicado ano passado, não mostrou diferença entre os grupos. Quando a gente avalia a comparação de rituximab e corticoide versus inibidor de calcineurina e corticoide, não houve diferença entre os grupos, mas quando a gente avalia as demais comparações, houve menor risco de recaída em 12 meses entre os pacientes que utilizaram o rituximab.
E quando a gente agrupou os estudos, também houve menor risco de recaída em relação entre os pacientes que utilizaram o rituximab. E nos estudos observacionais, a gente não observou diferença entre os grupos. Aqui a certeza da evidência, ela variou de alta a muito baixa. Em relação à taxa de resposta parcial, apenas um ensaio clínico avaliou esse desfecho e um estudo observacional, e não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Quanto à dose cumulativa de corticoide, a gente já tem uma evidência que concorda entre os grupos. Então, todos os ensaios clínicos randomizados e a revisão sistemática mostram que houve uma redução da dose cumulativa de corticoide entre os participantes que utilizaram o rituximab. Como o Dr. Cássio comentou, o objetivo desse terceiro fármaco seria realmente poupar a dose de corticoide, reduzir a dose de corticoide a ser administrada. Então, todas as comparações que utilizaram rituximab mostraram essa redução. E a certeza da evidência, ela variou de moderada a baixa para esse desfecho. Apenas um estudo observacional, não houve diferença entre os grupos. Em relação ao número de pacientes com eventos adversos, a gente tem 2 revisões sistemáticas que avaliaram eventos adversos, alguns ensaios clínicos randomizados e 2 estudos observacionais. A maioria dos estudos não houve diferença entre os grupos em relação ao número de pacientes com eventos adversos, apenas no estudo de Havani, que comparou o rituximab corticoide versus o corticoide, que houve um maior risco de eventos adversos no grupo que recebeu o rituximab. Em relação aos eventos adversos graves, a gente tem uma revisão sistemática e alguns ensaios clínicos randomizados. Nenhum dos estudos mostrou diferença em relação à ocorrência de eventos adversos graves entre quem recebeu Ritux e quem recebeu outros medicamentos. A limitação das evidências clínicas, então, a gente incluiu 18 estudos, 5 revisões sistemáticas, 9 ensaios clínicos randomizados e 4 estudos observacionais. A limitação é que diferentes comparações foram avaliadas, então a gente não tem uma uniformidade em relação ao padrão de tratamento entre os pacientes, e existe uma variação em relação ao número de doses de rituximab administradas. Na maioria dos trabalhos são utilizadas 2 doses, mas a gente teve um trabalho, que é o IGIMA de 2014, que foram utilizadas 4 doses de rituximab. A frequência de administração também não é padronizada dentro da literatura e nem na recomendação do KDIGO, eles também pontuam que o número de doses a serem administradas não está padronizado dentro da literatura. Em relação aos efeitos desejáveis, houve uma variação quanto ao benefício da adição do Ritux para os desfechos relacionados à recaída, conforme a associação de medicamentos avaliada. Já quanto à dose cumulativa de corticoide, houve benefício da adição do rituximab em todas as comparações avaliadas. A gente fez a análise de custo-utilidade, os pressupostos da análise do Ritux são bem semelhantes à análise do miclofenolato, a gente definiu que é o mesmo modelo da doença. Então, nós fizemos, a população-alvo são crianças e adolescentes com idade entre 9 e 18 anos, córtico-dependentes ou com recaída frequente, que não responderam aos tratamentos anteriores. No caso do Ritux, a gente optou por fazer a análise tanto da terapia tripla, que inclui rituximab, ciclosporina e corticoide, quanto da associação de rituximab e corticoide, e o nosso comparador foi a ciclosporina e o corticoide. O horizonte temporal de 9 anos, aplicamos a taxa de desconto de 5% ao ano para custos e desfechos, utilizamos na análise os custos médicos diretos, a moeda utilizada o real, o modelo de estado de transição de Markov. Também fizemos análise de sensibilidade determinística e probabilística. Como a Dani já mencionou, foram 3 estados de saúde: remissão, recaída e morte. Na nossa análise de custo-utilidade, então, apresentando o primeiro da terapia tripla, a gente tem um menor custo no grupo que recebeu o rituximab, com efetividade incremental,
Então, a gente considerou, nessa análise, a utilização do rituximab foi dominante, e na combinação entre rituximab e corticoide versus ciclosporina e corticoide, também é o menor custo, com efetividade incremental, também foi considerado dominante. As limitações do modelo que a gente propôs, então a entrada no modelo a partir de 9 anos. A gente considerou a administração de 2 doses de rituximab, baseado também na experiência do nosso serviço, além dos ensaios clínicos, mas existe uma incerteza em relação ao número de doses a serem necessárias. E a gente manteve ciclosporina e corticoide para todas as crianças e adolescentes em recaída, e para as crianças em remissão, a ciclosporina e o corticoide foram mantidos até a puberdade. E a gente utilizou os dados de utilidade internacionais, como já comentado pela Daniela. No impacto orçamentário, como a gente está trabalhando com a mesma população, então, novamente, a gente trabalhou com os mesmos dados. Então, a gente calculou a população por demanda epidemiológica. E aqui na taxa de difusão, a gente considerou que o uso de rituximab com corticoide seria contínuo em 10% das crianças, mas que o uso do rituximab associado à ciclosporina e corticoide teria uma taxa crescente de utilização ao longo dos 5 anos. Então, no nosso impacto orçamentário no primeiro ano, a gente teria um custo adicional de R$24 mil, e no total de 5 anos, a gente teria uma economia de R$1.674.000. Avaliando só o cenário alternativo com o uso de medicamentos, a gente teria uma economia de R$1.136, e utilizando o fator de correção para os custos previstos na tabela SIGTAC, a gente teria uma economia de R$2.644.000. As limitações da avaliação de impacto orçamentário é a utilização de dose fixa de medicamentos, que a gente imagina que não seja um problema tão grande para o rituximab, uma vez que a gente considerou a dose de 1 frasco, que seria também a dose máxima do medicamento a ser utilizada. E apesar do cenário referência ter considerado o uso de ciclosporina e corticoide, na prática clínica, outros esquemas terapêuticos podem ser utilizados, e inclusive a diretriz do CADIGO coloca que a decisão a escolha desse medicamento poupador de corticoide, ela depende de fatores clínicos, depende das questões do paciente, inclusive das preferências desse paciente, dessa família. Então, não existe um trajeto que possa ser aplicado para todos os pacientes da mesma forma. Não encontramos recomendações internacionais em relação ao uso do rituximab também para essas crianças. Apesar dele ser off-label no Brasil, o que a gente encontrou é que ele é um uso preconizado no Japão. No Japão, ele está previsto em bula. Então, como considerações finais, quando a gente avaliou rituximab corticoide versus inibidor de calcineurin e corticoide, a gente não observou diferença quanto aos desfechos relacionados à recaída, mas houve uma menor dose cumulativa de corticoide no grupo que recebeu rituximab, e quanto à segurança, não houve diferença entre os grupos quanto à ocorrência de eventos adversos e eventos adversos graves. Quando a gente fala de rituximab, inibidor de calcineurina e corticoide, versus inibidor de calcineurina e corticoide, a gente já vê o benefício do rituximab quanto ao número de recaídas e número de pacientes em recaída, e também na redução de dose cumulativa de corticoide, também sem diferença em relação aos eventos adversos. O custo por ciclo de tratamento com rituximab, considerando uma dose semestral, então foi considerado o preço mediano de R$ 749. E a inclusão do rituximab ao tratamento, tanto na terapia somente com corticoide, quanto terapia com inibidor de calcineurina e corticoide, foi dominante em relação ao uso de ciclosporina e corticoide. E o impacto orçamentário estimado no primeiro ano de incorporação foi de R$ 24 mil, e uma economia de R$ 1.600.000 em 5 anos. Aqui são combinações que a gente não considerou no nosso modelo econômico, por serem utilizadas com menor frequência, né? No caso da primeira comparação, dificilmente essa criança vai ficar só com corticoide, ela vai ter uma outra droga associada.
os benefícios do rituximab quanto ao número de pacientes com recaída, houve benefício do rituximab quanto ao número de pacientes com recaída em 6 e 12 meses, e a dose cumulativa de corticoide foi menor, também nesse grupo, e apenas para essa comparação houve um maior risco de eventos adversos entre os participantes que utilizaram o rituximab. Já quando a gente avaliou o rituximab comparado à ciclofosfamida, houve um benefício do rituximab quanto ao número de recaídas e de pacientes com recaída. Também a dose cumulativa de corticoide é menor e não tem avaliação de dados de eventos adversos. Eu fico à disposição. Obrigada, Maíra, pela apresentação. Eu vou chamar a Thaís para fazer a apresentação do MHT, para as duas demandas. Boa tarde, eu vou apresentar o MHT nessas demandas. Não tenho conflito de interesses com esse tema. Pode passar. Nós usamos as bases de dados de ensaios clínicos da Anvisa, do Clinical Trials e para identificação de tecnologias no Cortelis. Incluímos ensaios clínicos a partir de fase 2 de pesquisa clínica e excluímos medicamentos registrados há mais de 5 anos na Anvisa MOFDA. Assim, apenas o obinutuzumab ficou no nosso horizonte, apesar dele ter registro para outras indicações clínicas, ele ainda está em fase de pesquisa para essa indicação, então, e com isso também não tem nenhuma recomendação de agência internacional para essa população. É isso, ficou disponível. Obrigada, Thaís. Nós abrimos a chamada pública também para a participação dos pacientes. Da chamada do micofenolato de mofetila foi a de número 30 de 2025. Nós tivemos 3 pessoas que se inscreveram, mas ninguém correspondia à especificidade aí do tema. Fizemos também buscativa junto aos especialistas, mas nenhuma pessoa fez uso, não foi encontrada nenhuma pessoa que fez uso do micofenolato de mofetila. E do rituximab, nós tínhamos uma paciente, mas que ela não tem disponibilidade para fazer a apresentação hoje. Então, a gente não tem aqui a participação da perspectiva do paciente. Aqui também presente é o Dr. Cássio, que é o especialista convidado nosso aí também, que da Unicamp, que começou aí explicando o que é a síndrome nefrótica, e eu abro aqui os colegas para comentários e dúvidas nessas duas demandas. A primeira delas, eu queria até que talvez a Marta também pudesse fazer uma introdução, rapidinho, só como é que foi na reunião de escopo aí para trazer a perspectiva da avaliação do micofenolato de mofetila, porque aqui a gente tem que não é comum, né, a gente ter esse tipo de avaliação, a gente sabe que é possível, né, um cenário onde a gente tem uma tecnologia que tem menor efetividade, ao mesmo tempo menor custo, isso é uma condição também aí que a gente pode avaliar, que pode também ter alguma inserção positiva no sistema, mas eu queria entender qual da motivação aí também dos demais especialistas na reunião de escopo de manter esta pergunta de pesquisa e essa avaliação. Né? Aí você pode falar, Marta? Então, boa tarde. Para falar um pouco sobre isso, acho que a gente precisa retomar, acho que a principal discussão que a gente teve durante a reunião de escopo para atualização desse PCDT, que é justamente a preocupação, lembrando que esse PCDT é específico para crianças, né? Por isso que a gente está avaliando para pediatria, do uso crônico de corticoides ao longo da infância, né? Para poder tratar a doença. Então, a grande preocupação foi justamente a gente ter outras alternativas para poder diminuir essa dose de corticoide, tanto que foi um desfecho que apareceu aí ao longo da síntese de evidência, né? E o que acontece? Se a gente for observar bem, acho que para o rituximab isso está menos duvidoso, porque ele tem ainda desfechos favoráveis, né? Ele é superior. Mas para o micofenolato, acho que a grande questão é mais uma alternativa, principalmente pensando que são medicamentos que trazem muitos eventos adversos para criança, isso é um pouco mais sensível. Alguns medicamentos aí têm bastante interação, por exemplo, ciclosporina, enfim, então isso aí, pensando num paciente que usa um monte de medicamento, né, também é uma preocupação um pouco maior.
Então, a ideia era justamente ter uma alternativa, principalmente se a criança tivesse esse evento adverso, porque aí ela realmente não ia conseguir manter o tratamento, então poderia sim valer a pena você ter um medicamento que talvez fosse um pouco menos efetivo eventualmente, mas que pudesse ter um perfil de segurança um pouco mais tolerável para a criança, para ela poder permanecer com o tratamento, e lembrando que é um tratamento crônico, né? Então, de fato, esse evento adverso ele vai ter muita chance de aparecer ao longo da vida e do tratamento da criança. Entendi. Obrigada, Marta. E Silvana? Não, eu tinha levantado a mão para fazer exatamente essa pergunta, que era a motivação, né, a origem da demanda, que para os dois casos veio da própria secretaria, né? Mas então, aproveitando, sobre a relação entre, assim, a gente fazer a incorporação das duas opções terapêuticas, do microfenonato e do rituximab, para a mesma condição, para a mesma situação, para o mesmo público-alvo, mas não estamos comparando entre essas duas. Talvez só seja uma dúvida que eu talvez eu já devia até saber, viu, Luciane, como é que lida nessa situação, mas me gerou essa dúvida agora. Eu não sei quem poderia responder, Daniela ou outro caso? A gente colocou as duas porque elas têm, na prática clínica, efeitos muito semelhantes, né? E, às vezes, o paciente não pode usar o microfenolato por efeito colateral e a gente usa o rituximab. E, às vezes, ele não pode usar o rituximab e a gente usa o microfenolato, entendeu? Você nunca usaria os dois ao mesmo tempo ou você sempre usaria um ou outro, entendeu? Mas não cabe uma comparação, por exemplo, para efeito da nossa avaliação Não. aqui, neste momento, porque a gente está comparando com os que já estão em uso, já estão no PCDT, é isso, né? Com a Isso. ciclosporina e tal. Agora, a gente está falando em duas possíveis incorporações para o mesmo público, para a mesma situação, e a gente não vai comparar entre eles. Entre o rituximab e o microfenonato, nós não vamos fazer a comparação. Nós estamos fazendo análises totalmente separadas, né? Totalmente A análise de um não trata do outro. Então, você Isso. está falando do microfenonato, não tem nada sobre rituximab e vice-versa. Não. Como é que fica isso, inclusive, em termos depois de colocar isso no PCDT? Olha, eles seriam, no caso, se eu puder colocar em classificação, eles seriam terceira droga, tá? Então, esse paciente que seria usado, que usaria essa medicação, ele viria depois de 9 anos, né? E eles seriam utilizados como terceira droga. A principal diferença entre eles, na prática clínica, é a idade, tá? Embora a gente tenha usado 9 anos como horizonte, porque é o que é mais frequente, eu posso usar o microfenolato para crianças um pouco menores, tá? Tem outra coisa importante. Quando você usa, os estudos eles mostram muito o microfenolato mofetil, tá? O mofetil ele tem o principal efeito colateral dele é intolerância a trato gastrointestinal, tá? Por isso que aparece no estudo aparece mofetil, mas todo mundo usa o microfenolato sódico, inclusive nas diretrizes para outras doenças, tá? Se esse paciente tem essa intolerância, ele iria para o rituximab. Outra coisa importante, às vezes você usa o rituximab e você não pode repetir a dose depois de 6 meses, tá? Por quê? Porque ele fez uma imunossupressão muito importante. E aí você pode usar o microfenolato no lugar, entendeu? Isso acaba podendo acontecer também, tá? Então, por isso que a gente não pode colocar as duas drogas comparativas. Elas seriam até que complementares, por assim dizer. Obrigada, Tocas. Raquel? Oi, gente. Boa tarde. Eu tô com dupla dificuldade de apertar o botão e de abrir o chat, então me desculpa, a Thaís está me ajudando aqui a falar. Vou resolver isso logo. Primeiro, quero agradecer a apresentação das equipes.
Eu também fiquei com a mesma dúvida da Silvana, porque me pareceu em alguns momentos, assim, pelo menos que foi apresentado, que a população é exatamente a mesma, né, Silvana? E aí agora o Cássio explicando, Cássio falou que talvez na prática tem cenários específicos para você começar com micofenolato e cenários específicos para você identificar o Ritux, né? Indicar o Ritux. E aí eu estou pensando assim, a ideia é a gente discutir tudo isso e essas peculiaridades serem colocadas só no PCDT, essa é a dúvida? Essa é a ideia, a Marta? Porque, teoricamente, seria exatamente a mesma população, certo? E aí vocês fariam definição lá no PCDT. Raquel, porque eu acho que a grande questão é o seguinte, eles não se substituem 100%, por isso que foram duas perguntas em separado. Porque quando a gente junta, parece que é um ou outro comparado com o que a gente tem, mas na verdade, pela discussão, a gente entendeu que existem populações e o paciente pode ir de um para o outro a depender da situação clínica dele. Então, um paciente que usa micofenolato, né, faz toda uma sequência, ele volta, então, isso que deixou a gente mais, assim, também receoso, até porque se a gente nichasse, era muito capaz de a gente não ter evidência, porque como vocês viram, já não tem uma evidência tão grande, é uma doença rara, tem criança, então, né, vocês foram vendo lá também, os estudos também têm suas limitações. A ideia é que a gente consiga trazer isso um pouco melhor, detalhar no PCDT, conforme seja ou não seja recomendado, né? Tá, porque os comparadores são os mesmos, né? Sim. Então, assim, traclolimos, a ciclofosfamida, a ciclosporina, são os mesmos comparadores, tanto do Ritux quanto do MMF, né? Então, acho que a gente ficou com dúvida, né? A Silvana tem razão, né, Silvana? Da gente ficar com... Eu entendo que é mais fácil pensar assim, né? Mas até porque eu ia perguntar, inclusive, assim, se eles, na minha cabeça, se eles são concorrentes, a gente teria que considerá-los também concorrentes na distribuição do market share, né? E de novo, né? E como que eu juro, eu tô confusa ainda, eu não tô muito segura, assim. Eu queria aprender mais um pouquinho para poder. Não tô ainda confortável, assim. Pode ser limitação minha de. Assim, eu tenho algum conhecimento disso como reumatologista, né, que a gente lida com isso, mas eu queria entender um pouquinho se a gente vai conseguir fazer essa definição dentro do PCDT mesmo, sabe? Porque talvez eles sejam concorrentes diretos na prática, né? Tô aqui E a minha dúvida, Raquel, é justamente, inclusive, pela forma de análise aqui na Conitec. Né? Como fica isso? Porque, de fato, se é aqueles 990 pacientes, então, iniciais, eles não serão nem para um nem para outro, será... Como vai ser, né? Até para pensar, inclusive, em termos de população, porque como uma avaliação não cita a outra, né? Isso me chamou a atenção, né? Num estudo para Ritux, não cita a mofetila e o contrário também não. Então, eu só estou confusa também em termos de procedimento de análise, essa dúvida. Até se existe esse estudo, né? Existe estudo comparando os dois? Rituximab com MMF? Eu não sei. A gente, nessa revisão sistemática atualizada o ano passado, na do Larkins, ela traz um ensaio clínico exatamente na condição que o Cássio falou. Rituximab, seguido por micofenolato, comparado só com rituximab, né? E aí também existe um benefício adicional em fazer essa sequência de tratamento. Posso falar, Luciane? Claro, vai lá. Que daí eu acho que é complementar ao que está sendo discutido aqui, e aí, né, os pareceristas se posicionam uma vez só. Éber aqui, tá? Obrigado pela apresentação de vocês. Até então eu estava entendendo assim, né? O tratamento tratamento inicial, até conforme o PCDT, corticoide, aí se torna corticoide dependente ou recidiva frequente, ciclofosfamida, ciclosporina ou tacrolimus. Na falha desses, a função dessas drogas, então, é na falha desses. O paciente não responde mais vezes, continua com recidiva e com dose de corticoide alta. Tá. Então, não seria para substituir em primeira linha nesses pacientes. Então, assim, aí o foco parece que muda um pouco. Essa análise
de comparação, de superioridade com essas drogas que ele já falhou, me parece que não é tão necessária, né? Se a gente sabe que o micofenolato funciona e é seguro, talvez seria o suficiente, né, para a gente definir a eficácia do tratamento. A gente não quer substituir a primeira linha do tratamento. Esses pacientes já falharam. Então, assim, para mim eu não estou conseguindo conectar a necessidade de comparar com o que já falhou, de ser superior ao que já falhou. Porque isso a gente viu que não é, tá aí. Mas, assim, ele funciona, né? Ele funciona na falha. Então, quanto a isso, assim, né? Como que fica isso? Aí a gente vai para uma terceira linha, né? Conforme o Cássio colocou, seria, né, o terceiro fármaco. Aí parece que me falta também um pouco dessa comparação entre os dois, para saber qual seria a definição dos dois nessa fase. A gente sabe que ele funciona, né? Mas e qual dos dois seria melhor para começar? O que vai nos dar parâmetro aí para definir qual seria essa terceira linha, né? Depois do corticoide e dos inibidores de calcinurina, né? Entendeu? Posso abrir aqui, Cássio? Vai lá. Ajudaria se eu explicasse com um exemplo prático, clínico, que a gente faria? Então, assim, uma situação que a gente costuma usar essas medicações. Eu tenho um paciente com 10 anos de idade que está iniciando a puberdade, que ele é um córtico sensível, depende de altas doses de prednisona e utiliza ciclosporina, tá? Altas doses de prednisona que eu estou falando são acima de 1 miligrama por quilo, por dia, tá? Essa dose, ela inibe o crescimento, tá? Acima disso. Então, esse paciente, ele seria elegível a usar a terceira medicação, tá? A primeira escolha seria o rituximab. Só que para fazer o rituximab, esse paciente ele precisa ter uma contagem de leucócito linfócito CD20 adequada, não pode ser muito baixa. Ele tem que ter uma imunoglobulina, um nível sérico de imunoglobulina de IgG normal. E ele não pode ter tido alguma infecção grave recente, tá? Esse paciente, sendo elegível e não tendo esses critérios, eu faço o rituximab para ele, tá? E eu vou fazer o acompanhamento desse paciente, principalmente levando em conta o nível de CD19, CD20, eu vou levar esse nível, tá? Se o paciente ele voltar a ter recidivas e ele ainda não tiver o nível sérico do CD19 e CD20 normalizado, mas eu precisar utilizar a medicação, eu vou utilizar o micofenolato, porque o micofenolato não tem tanto efeito colateral quanto esses do rituximab. Então, o micofenolato, na prática, ele seria uma sequência de uso do rituximab. Se lá no começo do tratamento esse paciente, a princípio, não pode usar o rituximab, eu posso usar direto o micofenolato para ele. Entendeu? Então, por isso que a gente não tem a comparação das duas medicações. Elas seriam complementares, tá? Você usaria uma quando a outra não é permitida. Na prática, o que a gente vê, você faz o rituximab e se você não puder ficar repetindo a dose, porque também tem um limite de doses para você fazer, tá? Os estudos não definem muito, mas nenhum estudo passa de 4, o máximo são 4 doses. Mas esse paciente continua mostrando com benefício do uso, você usa o micofenolato. Então, os dois seriam encarados como uma sequência. Não sei se isso ajuda a esclarecer o uso Mas uma dos dois. sequência porque ciclofosfamida não funcionou, não deu conta. Certo? Sim. Esse paciente ele já passou pela ciclosporina, ciclofosfamida. Entendeu? Tá. Ele Então, seria a terceira droga. Então, por que a gente precisa que o rituximab seja superior à ciclosporina e à ciclofosfamida na pergunta de pesquisa? Não basta ele funcionar? Aí seria uma eficácia simples, entendeu? A gente talvez teria alguns estudos mais robustos que nos dessem segurança quanto a isso, né? Não sei se eu estou me fazendo entender.
Será que vai ter esse estudo? Eu estou pensando aqui, desculpa, gente, estou falando sem levantar a mão. Sim. Mas será que talvez não tenha do ponto de vista ético esse estudo, né, Eber? Eu estou pensando aqui, que não vai ter comparado com nada, né? Não, nessa fase. Não, nessa fase, vai ter talvez lá atrás, né? Mas eu estou pensando que na pode. terceira fase aqui, terceira linha, né? Talvez, vê se eu estou pensando certo. Me ajuda aqui, Cássio. Sim. Talvez a gente está pensando, e Eber, vê se faz sentido. Porque esses todos que a gente falou, tacrolimus, a ciclofosfamida, a ciclosporina, a gente pode intercambiar, fazer entre eles, né? Então, por exemplo, talvez o paciente não respondeu a ciclofosfamida, então eu poderia ou trocar para a ciclosporina, poderia, ou começar o rituximab. Então, daí, eu estou pensando, daí o racional de você comparar esses dois, entendeu? Porque ele pode trocar dentro daquela mesma linha com outro. É isso? É isso, Marta, Maíra, né, e Cássio, que estão... Me ajudem aqui. Eu estou com a mão levantada, mas o doutor Cássio pode falar também. Acho que, não sei se Maíra, desculpa, quer me complementar. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, assim, esses tratamentos são todos, além dessa troca poder ocorrer, esses tratamentos, eles são terapias associadas. Então, não é o fato de você usar o micofenolato que você vai deixar de usar o outro, você vai associar. Você vai continuar usando corticoide, você pode continuar usando um outro imunossupressor da segunda linha, digamos assim. Então, por isso que também dificulta você chegar, porque ele, na verdade, ele continua fazendo parte ali da comparação. Você pode ver que quando a Maíra e a Daniela apresentaram, nenhum era monoterapia contra monoterapia, era sempre várias associações. Então, por isso, o fato da gente ter as duas avaliações em separados, porque você pode fazer uma associação com o micofenolato, associação com o rituximab, e pode fazer, eventualmente, dos dois juntos. Mas para a gente considerar os dois juntos, a gente teria que partir do pressuposto que os dois seriam incorporados, e a gente não saberia disso, né? A gente não sabe disso até agora, né? A gente está discutindo isso aqui. Então, acho que isso também foi uma premissa que a gente não quis assumir, justamente porque a gente não tinha garantia de que os dois seriam incorporados, né? Desculpa, eu sei que tem gente na fila, mas só para não perder aí a linha, né? Então, para ficar bem claro, o paciente ele pode acrescentar uma droga sem retirar outra, junto com a corticoterapia? Isso. Tá. Então, isso justifica um pouco, fica mais claro para mim do porquê comparar com essas drogas, né? Eu achei que era na falha, por exemplo, falhou a ciclosporina, ciclofosfamida, falhou a ciclosporina, tacrolimo, falhou esses três aí que a gente vai tentar os outros. Não. Então tá mais claro. Obrigado, Marta. E só para complementar, a gente incluiu todos os estudos com rituximab que comparavam os medicamentos disponíveis no SUS. Então, um dos ensaios clínicos, por exemplo, comparou só com corticoide. O outro ensaio clínico comparou com ciclosporina e corticoide. Então, a gente não limitou as possibilidades do comparador. Quando a gente avaliou algumas revisões sistemáticas, inclusive, elas optaram por agrupar todos os estudos. Usou o rituximab e não usou o rituximab. A gente teve o cuidado de não fazer isso, de apresentar os dados dos comparadores separados, entendendo que a gente poderia ter questionamentos em relação à eficácia desses comparadores, mas a gente não incluiu o micofenolato porque ele não está disponível no SUS. Mas o que a gente tem estudado e tem lido é que pode ser que a criança tenha uma reação adversa, não uma falha terapêutica à ciclosporina, e que por isso ela tenha que substituir a ciclosporina por micofenolato. Então, não necessariamente é uma recaída, pode ser um evento adverso que impossibilite a continuidade do tratamento com o inibidor de calcineurina. Só para reforçar, isso que a Mayra trouxe, exatamente isso foi aquela minha primeira fala, né, de que não necessariamente a não efetividade ou ausência de efetividade e superioridade, digamos assim, seria o limitante aqui para a gente não avaliar o micofenolato, porque não só é falha terapêutica, mas assim, o evento adverso, porque aí o paciente não tem para onde ir, então é melhor usar algum outro imunossupressor do que não usar nada, né, nessa situação. Mais alguém quer colocar uma coisa? Eu pergunto como que a gente poderia fazer esse encaminhamento, se seria suficiente a gente fazer um encaminhamento de forma positiva para os dois medicamentos. A gente tem aí na parte de evidência, né, a escassez aí também, né, até como a gente já vem comentando aqui das discussões, da
do micofenolato de mofetila com evidência ali com a menor efetividade, mas também com menor custo, do rituximab acompanhando aí uma dominância, que tem maior efetividade e menor custo. E daí eu pergunto se, com os dados que foram apresentados, se a gente seguiria já com uma recomendação favorável, ou se vocês têm mais alguma questão que poderia adicionar aí às discussões ou ir em oposição a essa minha sugestão. Eduardo? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Luciane e Eduardo, pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Pessoal, eu fico razoavelmente convencido, tá, de que é uma necessidade hoje que esses pacientes têm que não estar razoavelmente atendida na rede, que a eficácia necessária para essas situações ficou, né, comprovada aqui, e que o locus, né, para se definir adequadamente essas indicações aí, quando da falha, quando de uma toxicidade, né, que não dê para ser contornada, é o papel do PCDT, né? E aí seria possível. Só pergunto para o Dr. Cássio aí se realmente aquelas subdivisões desses pacientes, né, é algo que é obtido a partir de parâmetros muito objetivos, né? Se na prática clínica aquilo lá é um consenso, está bem definido, porque como o protocolo vai se embasar nessas classificações, né? Isso é importante que esteja assim, seja basicamente um consenso clínico, né, entre os clínicos que atuam na área aí. Mas, assim, de certa maneira, depois da resposta do Cássio, eu já declaro que a gente, quando sair, está favorável às duas, tá bom? Sim, esses termos que a gente usou, eles são utilizados por todos, é uniforme esses termos. São uniformes esses termos. Em qualquer lugar do mundo que se fale em síndrome nefrótica, vai se falar com esses termos. Bom. Então, aqui para os demais colegas aqui, pergunto se vocês acompanham a recomendação positiva para os 2 medicamentos. Olá, sim, Luciane, acompanhamos. Acompanha, pelo menos, né? Esse conflito de interesse aqui, mais fibrosa. Doutora Miyuki? Sim, a MB, Miyuki, sim, seguimos aí a recomendação, somos favoráveis, parabéns para a equipe. Obrigada. A Anvisa também acompanha, Luciene, favoravelmente. Os demais aqui do quórum. CNS favorável. CNS favorável. A AMB foi favorável. Conazemos. NATS também aqui favorável. Ok. Heber está com a joinha favorável. Heber favorável. Conazemos está aí para confirmar o voto. Favorável. Ok. Então, pessoal, agradeço aí a apresentação do Dr. Cássio, Daniela, Mayra e os demais aí que participaram dessa apresentação. Excepcionalmente, a nossa pauta hoje encerrou. A gente não tem mais tema para apreciação hoje, nós seguiremos para amanhã. Todos os outros temas ficaram... As pessoas só poderiam apresentar amanhã. Então, a gente tem hoje encerra mais cedo. Agradecer a participação de vocês, aguardo vocês amanhã para os próximos itens. Obrigada. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Amanhã, tchau. Amanhã.